Oi, aqui é Daniel e eu tô em Rotemburgo, na Alemanha. É uma cidade bem medieval, uma das cidades medievais mais bem preservadas de toda a Europa. E é uma cidade muito bonita, com casinhas coloridas, tudo aquilo que se espera da Alemanha. Quem estiver chegando agora, dá um like. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do centro da cidade, dar um passeio por aqui, mostrar como é que a cidade é, contar um pouquinho da história dessa cidade. Acho que vale muito a pena você saber, principalmente se você não conhece essa cidade, porque se você já pensa em vir aqui, beleza, você já tem mais ou menos ideia do que esperar. E eu acho que esse vídeo vai te ajudar também. Mas para quem nunca ouviu falar nessa cidade, talvez esse vídeo seja ainda mais importante para você ter ideia das coisas que tem por aí, de uma cidade sensacional. Uma cidade bem pequena, murada e tudo, bem medieval mesmo. Então eu vou explicar um pouquinho sobre essa cidade. Deixa eu mostrar onde eu tô. Quem estiver chegando agora, já dá um like aí e comenta se você já ouviu falar de Rotemburgo aqui na Alemanha. Deixa eu mostrar onde eu tô. Essa é Rotemburgo. Hoje o tempo tá nublado, não chegou a chover não, mas tá bem nublado. Mas independente de qualquer coisa, essa cidade é muito legal. Deixa eu mostrar ela aqui melhor. Tem todas aquelas casinhas tradicionais que a gente espera da Alemanha, né? Aquela Alemanha bem tradicional. E essa é a praça mais famosa, é a principal praça aqui da cidade. E aí você vê que tem um pouco mais de gente, tem turistas e tudo. E é uma cidade muito bonita. E tem muita história para contar essa cidade. Essa é uma cidade antiga, imagina? Uma cidade que tem, sei lá, 1000 anos, desde quando ela começou. Então, tem muita coisa para contar. Em cada esquina aqui tem uma história diferente. Deixa eu mostrar para cá, olha. Quem estiver chegando agora, que é Daniel, eu estou em Rotemburgo, na Alemanha. Inclusive, Rotemburgo é o primeiro nome, vamos dizer assim. Na verdade, a cidade se chama Rotemburgo Obentauber, que é tipo Rotemburgo sobre o rio Tauber, porque aqui embaixo passa o rio Tauber. Então seria isso. Na verdade, na Alemanha você tem várias cidades chamadas Rotemburgo. Inclusive tem que ter cuidado com isso quando você botar no seu GPS ou quando você estiver se planejando para vir para cá, porque tem mais de um Rotemburgo. Então essa é sobre o rio Tauber, que passa aqui embaixo. Essa cidade tem algumas peculiaridades, justamente por essa história dela, por essa peculiaridade que ela está tão bem preservada. É por isso que ela é uma das cidades medievais mais bem conservadas da Europa. Quem estiver chegando agora, dá um like. Aqui é Daniel. Eu vou falar um pouquinho sobre essa cidade aqui agora. A gente está na praça principal, a gente está em Rotemburgo, na Alemanha. Então é o seguinte, deixa eu começar por aquela construção branca ali, aquela casa branca, que ali era o conselho que tinha na cidade, o conselho dos moradores, vamos dizer assim. E, bom, era como se fosse assim um prédio assim, da onde saíam as leis e tudo da cidade. Hoje é o prédio onde tem um relógio, né? E aqui tem uma história bem interessante. Essa cidade, durante a Guerra dos 30 anos, que foi uma guerra entre católicos e protestantes que teve aqui em toda a região da Alemanha, que até então não era Alemanha, essa guerra, bom, correu por muito tempo entre católicos e protestantes. E numa desses momentos, essa era uma cidade protestante e os católicos, o exército católico cercou essa cidade e acabou tomando ela. E, bom, uma coisa que acontecia na época, uma coisa muito normal, é que
durante esse período, era muito normal quando se conquistava uma cidade, acabava se destruindo a cidade, pilhando a cidade, tomando tudo que ela tinha. Isso acontecia, isso era muito comum quando se tomava uma cidade. Mas o que aconteceu nesse momento também, o que era muito comum também na época, era que a pessoa que invadisse, ela tinha um encontro com o líder daquela cidade, com uma pessoa que representava aquela cidade. E isso aconteceu aqui nessa construção, nesse prédio. Muito bem. Quando isso aconteceu, o coronel que invadiu a cidade, ele estava tão satisfeito com a sua vitória e tal, que já tinha tomado a cidade e tudo, e ele decidiu sentar aqui e, conversar com o líder da cidade, e ele fez uma proposta para esse líder. Ele falou o seguinte: olha, se você... eles tomavam um drink no momento, né? E ele decidiu falar o seguinte: se você tomar esses 3 litros de vinho que tem aqui, eu vou preservar a sua cidade, eu não vou destruir a sua cidade, não vou estuprar as mulheres, ou seja, tudo o que acontecia na época, né? E, teoricamente, o líder aqui, o prefeito, ou o que quer que seja, ele conseguiu tomar 3 litros de vinho num gole só, sabe? E com isso, ele salvou a cidade. Essa é uma história legal, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Isso, na verdade, foi uma lenda criada por volta de 1800, com artistas do romantismo que trouxeram bastante turistas para cá nesse período. Mas a verdade foi que provavelmente essa cidade foi salva, né? Nesse momento a cidade foi salva porque acabaram pagando uma espécie de suborno, acabaram dando dinheiro para que a cidade fosse salva. Mas fato é, tudo isso aconteceu aqui, e o que ajudou a preservar essa cidade do jeito que ela é. E essa história é contada até hoje por aqui, mas como forma assim de contar um pouco, levar a história dessa cidade para frente e tal. Acabou trazendo muito turista para cá, essa história e tudo. Então, é uma história interessante que tem aqui, mas provavelmente ela não aconteceu no final. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui para frente. Aqui tem também uma fonte, que é a fonte de São Jorge. Dá para ver o porquê nessa estátua aqui em cima. Quem estiver chegando agora aqui é Daniel. Eu estou em Rotemburgo, na Alemanha, contando um pouco da cidade. Essa estátua aqui, deixa eu ver se eu consigo botar ela melhor para aparecer. Aqui em cima tem a estátua de São Jorge. Lá em cima, olha, matando o dragão. Aí bem no centro da imagem. E ela... essa fonte aqui, essa cidade tem muita fonte, na verdade, tem várias, por causa de um sistema bem inteligente que foi feito aqui na cidade. E ele, na verdade, a cidade acaba tendo muita fonte, muita água chega aqui, e isso também ajudou a preservar a cidade, porque na época medieval as casas, a maioria eram de madeira, e era muito comum que as casas pegassem fogo. Era muito comum que uma cidade inteira pegasse fogo na época medieval, porque era tudo de madeira e não tinha nenhum tipo de sistema contra fogo, nada que realmente preservasse a cidade, nada que, caso um incêndio acontecesse, fosse fácil de salvar a cidade. Então muitas cidades medievais pegaram fogo, assim, a cidade inteira, sabe? E com essa cidade aconteceu pouco. Apesar de muitas casas serem nesse tipo de arquitetura, essa cidade nunca queimou realmente completamente como muitas cidades medievais, justamente por conta do sistema de água que tinha aqui. Então isso acabou salvando muitas partes das cidades. Como eu comentei mais cedo, essa é uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa. E não é à toa, tem um conjunto de coisas que aconteceram aqui que acabaram salvando essa cidade de alguma forma.
Então isso é uma coisa que tem ajudado bastante, que ajudou bastante isso tudo acontecer, sabe? Então o sistema de água que tem aqui foi uma dessas coisas. E normalmente a maioria das pessoas vem para cá e não tem muita noção disso. Do porquê, né? Você tem uma cidade de, sei lá, 1000 anos, tão bem preservada. Por quê? Isso é difícil você ter, não é à toa, porque realmente muita coisa aconteceu nesse período. Eu vou continuar descendo aqui para mostrar um pouco mais para frente. Quem estiver chegando agora, dá um like. Aqui é Daniel. Eu estou em Rotemburgo, na Alemanha. Eu vou descer aqui. Essa rua é uma rua... É uma das principais ruas aqui, onde tem várias lojas, né, vários comércios e tal. E uma coisa muito comum aqui são essas placas na frente de cada loja, de cada estabelecimento aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor. Então você tem em restaurantes, você tem em lojas. Eu não sei se está dando para ver legal. Por exemplo, essas duas aqui, deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Essas duas aqui, ó. E elas ou tem só o nome da loja e tal, ou elas ilustram de certa forma o que é o estabelecimento. Então aqui você temessazinha aqui e tem essa outra, deixa eu pegar para cá, que eu não sei se dá para ver bem, mas tem um cafezinho ali e tal, desenhado, que é uma loja de doces, de café, onde você pode parar para tomar o café e tal. Então todas essas plaquinhas, elas são muito comuns por aqui. E a ideia é dizer mais ou menos para que ela serve tudo. Essa aqui, por exemplo, tem 2 espadas. Tá vendo aqui? E é uma loja que vende alguns objetos daqui, tradicionais, como item, armaduras, coisas bem medievais mesmo, como espadas. Tá vendo aqui? Bom, quem estiver chegando agora aqui é o Daniel. Eu estou em Rotemburgo, uma das cidades medievais mais bem preservadas de toda a Europa. Bom, a história dessa cidade conta muito e a história diz como essa cidade foi preservada. Eu contei um pedacinho disso. Eu tentei explorar um pedacinho disso só para você entender que as coisas não são tão simples. Tem uma cidade medieval e tal, de muita coisa que aconteceu entre 1200, 1300, 1400. Então, que foi justamente a época medieval. Então, você ter isso tudo dessa época conservado até hoje é muito difícil. Durante a Guerra dos 30 anos, que, como eu comentei, foi a guerra durante os períodos da guerra entre a Reforma Protestante, que foi uma guerra entre católicos e protestantes, essa cidade sofreu bastante. Ela foi atacada várias vezes, ela sofreu cercos. O que eram cercos? Cercos eram quando se cercava a cidade, porque antigamente uma cidade como essa era muito difícil você invadir, porque ela é uma cidade murada, é uma cidade que tinha um forte e tudo mais, né? Um castelo. Então era muito difícil você simplesmente entrar por uma cidade dessa. Era muito mais fácil, por incrível que pareça, era muito mais fácil você cercar a cidade, não deixar ninguém entrar nem sair e deixar o povo que morava aqui dentro desistir por passar fome, de não ter de onde conseguir comida. Então eles passavam fome em algum momento e simplesmente se rendiam. Acontecia muito também das pessoas morrerem por algum tipo de doença, e aí começar a dizimar a população e aí eles desistirem. Mas aí a gente está falando de um cerco que levava 6 meses, 1 ano, às vezes até mais. Então, por incrível que pareça, conquistar uma cidade dessa era mais fácil quando você cercava ela e esperava, do que simplesmente tentar invadir à força. Então, essa cidade passou por vários cercos durante esse histórico dela. E uma das coisas que preservou foi que, em determinados momentos, quem morava aqui decidiu pagar simplesmente para não ser destruído, ou em outros momentos eles simplesmente se entregavam. E durante essa guerra de 30 anos, também aconteceu de eles, durante o mesmo período, agora você imagina, não só isso tudo acontecendo, mas durante o mesmo período também teve a peste negra que passou
Europa nesse período e acabou dizimando mais uma parte da população. Então, depois disso tudo, essa cidade ficou basicamente parada no tempo. Como era uma cidade, sempre foi uma cidade pequena e sempre foi e já tinha passado por várias dificuldades, depois da peste negra, que dizimou uma grande parte da população, a cidade praticamente ficou parada no tempo. Ela não conseguiu se evoluir porque não tinha dinheiro para isso e ficou meio que esquecida até já meados de 1800, já com o crescimento do romantismo, aquilo tudo, que os poetas e os artistas redescobriram Rotemburgo, que é onde a gente está agora. Para quem está chegando, a gente está em Rotemburgo, na Alemanha. Redescobriram Rotemburgo e acabaram criando obras e músicas e poemas e tal em relação à cidade. O símbolo da cidade, deixa eu ver se eu acho um aqui em volta não tem nenhum, mas a cidade é cheia de uns emblemas, né, uns escudos de um castelo vermelho. Isso porque Rotemburgo, em alemão, quer dizer castelo vermelho ou algo do gênero. Burgo quer dizer algo como um castelo, um forte, alguma coisa assim. E o Rotem seria vermelho. Então, diz a lenda que aqui, onde hoje é só um parque assim, um campo verde e tal, era o espaço do castelo que originou a cidade. E daí veio o nome da cidade de Rotemburgo, tipo Castelo Vermelho, que era o que existia. Hoje ele não existe mais, deu espaço para um parque verde, de árvores, muito bonito, diga-se de passagem. Mas, bom, essa é mais ou menos a história da cidade. Esse lugar que a gente está agora seria como se fosse o cartão postal da cidade. Inclusive, aqui, esse pedacinho aqui que vocês estão vendo agora, ele que inspirou a Vila do Pinóquio do desenho da Disney. Apesar do Pinóquio ser um conto italiano, o Disney, quando fez a história, quando fez o desenho e tal, ele a vila da onde o Gepeto morava, aquela história toda, foi inspirado nesse pedacinho aqui de Rotemburgo. Então, quem estiver chegando agora, aqui é Daniel. Eu estou em Rotemburgo, na Alemanha. Uma cidade pequenininha, muito bonita, muito original. É aquilo que a gente espera da Alemanha, realmente. Uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo assim, com muita história, muita cultura. Uma cidade que foi preservada com muita dificuldade. Quando você entende a história da cidade, você entende como foi difícil dela chegar onde chegou. E, bom, depois de passar por guerras e passar por pestes e doenças, né, aquilo tudo, foi mais ou menos isso que fez a cidade. Ela ficou esquecida durante 200 anos, meio que do mapa, assim, até ela ser redescoberta e tal. E hoje a gente tem essa joia, que eu diria, para conhecer, para visitar, mais ou menos, ou eu diria assim, bem parecida, ou quem sabe uma das experiências mais parecidas do que era na época medieval. Então, para variar, eu recomendo que você venha aqui. É uma cidade sensacional, bem no meio, ou quase no meio de